Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje, ainda na série Avaliação de Empresas, nós vamos apresentar então o cálculo da taxa de desconto, observando então na aula de hoje especificamente o custo de capital e o custo da dívida. Iniciando pelo custo de capital. O custo médio ponderado do capital, nós já vimos o OC lá nas nossas primeiras aulas de avaliação de empresas, é obtido pela média ponderada de todos os custos de financiamento utilizado pela empresa. Isso é, pelos capitais próprios e os capitais de terceiros, né? Ou seja, inclui o custo do patrimônio líquido, que a gente calculou na aula passada, utilizando o CAPM, APM e o modelo de crescimento de dividendos, o custo da dívida e o custo de títulos híbridos, a exemplo então dos dividendos preferenciais. O custo médio do capital então representa a média ponderada dos diversos componentes de financiamento da empresa e pode ser obtido então através da seguinte fórmula: o custo médio ponderado do capital é o custo do patrimônio líquido multiplicado pelo PL em relação ao ativo total, mais o custo da dívida multiplicado pela dívida em relação ao PL total, mais o custo das ações preferenciais multiplicados pelo valor das ações preferenciais em relação ao ativo total. Vamos então exemplificar através de um caso prático, na qual a empresa Ômega, em dezembro de X1, tinha um custo de PL de 16,5%, um custo de dívida já líquido dos impostos 6,25%. O patrimônio líquido ao valor de mercado representava 75% do mix de financiamento e a dívida os 25% restantes. Dessa forma, então, aqui o OC é calculado utilizando a fórmula que a gente apurou na lâmina anterior. O OC, então, é 16,5%, que é o custo do patrimônio líquido, multiplicado pelo percentual que eu tenho no patrimônio do ativo total no patrimônio líquido, mais a taxa do custo da dívida em percentuais, 6,25, né? Multiplicado pelo quanto a dívida representa em relação ao ativo total, que é 25%. Enquanto o custo médio ponderado do capital de 13,94%. Já em relação ao custo da dívida, ela mede então o custo de empréstimo suportado pela empresa para financiar a sua atividade. O custo da dívida ele é determinado basicamente em razão dos seguintes fatores: nível corrente de taxas de juros. Então não é as taxas de juros que a empresa obteve no passado, é a taxa corrente de juros. O risco de inadimplência da empresa e os benefícios fiscais associados à dívida. Dessa forma, quanto maior for o nível das taxas correntes de juro, maior será o custo da dívida da empresa. Em relação ao risco de inadimplência da empresa, quanto maior for esse risco de inadimplência, maior o custo de tomar dinheiro emprestado e, consequentemente, maior será o custo da dívida da empresa. Esse risco pode ser medido através da classificação dos bônus da empresa, mas, caso essa informação não esteja disponível, nós vamos utilizar as últimas taxas pagas pela empresa para obter empréstimos. É algo que nós vamos usar, então, na maioria dos casos, nas nossas avaliações. Já em relação aos benefícios fiscais associados à dívida, como as despesas com financiamento são dedutíveis para fins de imposto de renda e contribuição social, então as despesas nós abatemos na hora de apurar o imposto de renda e contribuição social, uma modificação na alíquota ou na base de cálculo desses tributos afetam o custo da dívida. Em relação ao custo da dívida, nós podemos concluir então que o custo da dívida não deve ser entendido como as taxas de juros a qual a empresa conseguiu obter financiamentos no passado, mas sim a taxa de juros corrente. Vamos ver aqui então um caso prático de cálculo de custo da dívida após os impostos. Vamos imaginar que a empresa Gama, em função da sua boa situação financeira e seu baixo risco de inadimplência,
pode contrair empréstimos a 12,3%, sabendo que a alíquota do imposto de renda e contribuição social e adicional de imposto é de 33% para essa empresa. Nesse caso, o custo da dívida é. Então, observe, nós vamos pegar o custo dos empréstimos e tirar, então, o benefício tributário, encontrando, então, um custo da dívida de 8,24%. Em relação ao custo das ações preferenciais, é importante mensurá-lo separadamente, que esse fator se explica justamente pelas características que possuem as ações preferenciais, tanto de dívida, em função da prioridade no recebimento do dividendo, certo? As ações preferenciais recebem dividendo antes das ordinárias, né? E obrigatoriamente, de acordo com o artigo 203 da Lei 6404/76, deve ser a segunda distribuição de lucros obrigatórias, né? Primeiro a reserva legal, artigo 193, e depois o dividendo preferencial, antes de todas as demais retenções de lucros e distribuição de dividendo ordinário, ou obrigatório, né? Além de ser pré-especificado no momento da emissão. O dividendo preferencial ele é fixo ou mínimo, mas sempre tem um valor estatutário. Quanto característica de patrimônio líquido, em função da não dedutibilidade para fins de imposto dos dividendos, né? Então, quando se distribui dividendos, na realidade não é lançado como despesa. Na realidade, se o investimento é avaliado por equivalência patrimonial, é uma redução, então, do próprio investimento. O custo das ações preferenciais é obtido pela razão entre os dividendos preferenciais e o preço de mercado das ações preferenciais. Então, observe aqui o custo das ações preferenciais, nós pegamos o dividendo preferencial por ação e dividimos pelo valor das ações preferenciais a valor de mercado. Vamos exemplificar. Vamos supor, então, que no final de X1, a empresa PI possuía ações preferenciais e pagava um dividendo por ação de 1,88. Nessa mesma data, as ações estavam sendo negociadas a 22. Nesse caso, o custo das ações preferenciais é 1,88, o dividendo por ação, dividido então pelo valor que estavam sendo negociadas as ações, 22, enquanto o custo das ações preferenciais de 8,55%. Dessa forma, então, nós podemos afirmar que, em termos de risco, as ações preferenciais são mais arriscadas do que as dívidas, pois só serão remuneradas se houver lucro. Observe, primeiro a gente vai pagar as dívidas, se sobrar lucro é que as ações preferenciais vão receber o valor do seu dividendo, né? Mas são menos arriscadas que as ações ordinárias, já que as ações ordinárias não possuem um valor fixo por ação e somente têm direito a um dividendo após ter sido pago das ações preferenciais. Dessa forma, então, nós podemos dizer que o custo do patrimônio líquido, das ações ordinárias, é maior que o custo das ações preferenciais, que por sua vez é maior que o custo das dívidas. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.